Olá a todos, sejam bem-vindos aí ao canal. Nesse canal nós estamos resolvendo questões de mecânica no curso de graduação de física e vamos estar resolvendo aqui questões da disciplina de mecânica. Então seja bem-vindo aí ao canal. Meu nome é Davis Americano. Sou formado em licenciatura em Física pela UFRJ. E esse canal aqui, o intuito dele é para tirar dúvidas de alunos de graduação do curso de Física. Então vamos lá resolver essa questão, fazer uma explicação sobre esse pêndulo cônico, porque em cima dessa explicação que nós vamos fazer aqui, nós vamos resolver depois uma questão de prova anterior. Então vamos lá resolver aqui, fazendo as explicações sobre essa questão aqui. A questão diz assim, considere o pêndulo cônico da figura. Vamos encontrar a velocidade angular W do sistema. Para isso vamos primeiro fazer uso da segunda lei de Newton, depois vamos fazer uso dos conceitos de momento angular e torque. Então vamos lá, como nós estamos falando de um pêndulo cônico, logo nós sabemos que temos uma massa suspensa. Então uma massa suspensa. E ela está fazendo, nós vamos considerar que ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Deixa eu fazer aqui um movimento circular no sentido horário. É esse movimento que a massa está fazendo. Então, como o movimento é circular, nós temos aqui também o vetor velocidade angular do sistema, que ele, como o movimento ele é no sentido horário, se você fazer a regra da mão direita, você vai girar sua mão, entendeu? É em sentido, fechar sua mão, os dedos e o indicador para cima. Regra da mão direita, você vai fechar sua mão, que esse fechamento da sua mão é como se fosse um movimento circular, e o polegar para cima. Então essa é a direção e sentido da velocidade angular do sistema. Então nós vamos colocar ele aqui, o vetor velocidade angular. Então aqui nós temos o vetor velocidade angular. Sentido de rotação. E agora nós vamos, como nós vamos primeiro então vou chamar aqui de ponto centro, aqui o ponto O e aqui o ponto O'. E aqui é a massa M. Então, nós vamos aplicar aqui as forças que estão atuando nessa partícula. Aqui nós temos a tensão, né? Aqui, ó, nós temos a tensão aqui, a força-tensão, e aqui a força-peso para baixo, verticalmente. Temos a tensão aqui, e aqui nós temos a força-peso, é igual a mg. Então nós vamos aqui traçar um eixo coordenado. Aí. Para que nós possamos nos orientar nos cálculos.
Então vamos lá, nós temos aqui a força tensão e aqui a força peso. Então nós vamos encontrar aqui primeiramente as componentes da força peso. Aqui eu tenho, vou fazer aqui. Aqui nós podemos observar um triângulo retângulo, certo? E o ângulo θ aqui. Então nós vamos projetar esse triângulo aqui para que a gente possa projetar essas componentes. Vamos aí. Então aqui nós vamos calcular aqui as componentes dessa força aqui, dessa tensão aqui. Então da trigonometria nós temos aqui que cosseno θ é igual a T sobre, vou botar aqui TY e aqui TX sobre TY, logo TY é igual a T cosseno θ. Agora outra força que está atuando na direção vertical, ó, é a força peso. Então, como ela está em sentido contrário do eixo Y, botei para cima, sentido positivo, então vai ficar P é igual a menos mg. Então, na direção vertical, como não temos movimento na direção vertical, o movimento ele é circular, então, o que nós podemos observar aqui que a força resultante que atua aqui na direção vertical é TY mais PY, que é igual a zero. Que nós ficamos, quem é TY? TY é T cosseno θ, quem é P aqui, ó. Quem é PY menos mg. Menos massa vezes a aceleração da gravidade, que é igual a zero. Ou seja, essa é a força resultante no eixo Y. Como não há movimento, então movimento na vertical aqui, então é igual a zero. Logo, tensão que multiplica cosseno θ é igual a mg. Gravidade. Vamos botar para cá. Que nós temos que P é igual a mg sobre cosseno θ. Correto? Agora vamos ver aqui a situação da força que atua também na direção radial na partícula, que é uma força centrípeta, que é essa força aqui, ó, que aponta para o centro da curvatura, certo? E essa força, ela nada mais é que a componente X da tensão. Vamos fazer aqui separado aqui, ó. Seno θ é igual, como o eixo X positivo é para cá, então essa componente vai ser negativa. Seno θ é igual a menos Tx sobre T. Tx é igual a menos T seno θ, que nada mais é Tx é igual a força, como é? Tx é igual a força centrípeta, que é igual a menos
T seno θ. Essa é a força centrípeta que atua para o centro da curvatura. Correto? Então, nós sabemos que, deixa eu baixar aqui, nós sabemos que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual a massa, que é a aceleração centrípeta, é R, velocidade angular ao quadrado. Então, nós vamos fazer uma relação aqui. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Então vamos lá, voltando aqui, que essa definição está certa, mas eu fiz aqui, mas eu vou apagar para mostrar como é que eu cheguei a mr velocidade angular ao quadrado, mas a definição aqui está certa. Então vamos lá. Então, temos que força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta nós sabemos que é menos T seno θ. E a aceleração centrípeta então fica assim, ó, força é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é igual a massa vezes a velocidade que ela está fazendo um movimento de rotação sobre o raio dessa curvatura, esse movimento circular, desse círculo. E por outro lado nós temos que V é igual a R vezes W. Então substituindo aqui nós ficamos força centrípeta é igual a massa eleva ao quadrado RW, fica R ao quadrado, W ao quadrado, velocidade angular ao quadrado, sobre R. Simplificando, nós ficamos com M, R, W ao quadrado. Então, foi assim que, quando eu dei lá a fórmula lá, é assim que se chega a essa expressão aí. Então, agora vamos organizar aqui essa equação. A força centrípeta é menos tensão que multiplica o que? Seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é isso daqui. Aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta também está dirigida para o centro da curvatura. Aqui, ó. Aceleração centrípeta aqui também, a todo instante, ela é por centro. Quando eu estiver aqui também é para cá. Ela sempre é dirigida para o centro da curvatura. Então, como aqui neste ponto eu estou considerando este eixo coordenado, então, como a aceleração centrípeta está aqui no meu eixo X, contrário ao sentido positivo, então a aceleração centrípeta aqui é negativa. Fica menos m r velocidade angular ao quadrado. Então agora, como nós temos aqui no eixo vertical que tensão é igual a massa vezes a gravidade sobre cosseno θ, então vamos fazer uma relação aqui. Também vamos isolar a tensão aqui. Então tensão é igual menos com menos mais, fica m, massa que multiplica o raio, e velocidade angular ao quadrado sobre seno θ. Como no eixo vertical nós temos T igual a mg, né? Massa vezes a gravidade sobre cosseno θ, massa vezes gravidade sobre cosseno θ, então nós igualamos uma com a outra. Aqui T é igual a mg cosseno θ e aqui T é igual a mr velocidade angular ao quadrado sobre seno θ. Então nós fazemos que
massas vezes R vezes velocidade angular ao quadrado sobre seno θ é igual a mg, massa vezes ação da gravidade, sobre cosseno θ. Como queremos a velocidade angular, nós temos aqui uma proporção, né? Vamos multiplicar cruzado, organizar, então fica cosseno, como é? Então fica aqui, ó, cosseno θ, que multiplica m r w ao quadrado é igual a seno θ m g. Agora isolando aqui, botando o w, a velocidade angular em evidência, ó, velocidade angular ao quadrado é igual a seno θ, que multiplica a massa, aceleração da gravidade, sobre essa quantidade aqui, ó, m cosseno θ. Logo, velocidade angular ao quadrado é igual, cancela aqui, ó, fico com seno, como ainda tem um R aqui, ó, tem um R aqui, né? É isso. Então eu fico com seno θ, que multiplica a gravidade, sobre R cosseno θ. Correto? Agora só a gente extrai a raiz. Velocidade angular igual a raiz quadrada de seno que multiplica a gravidade sobre R cosseno θ. Então é isso daí. Então, voltando aqui, ainda tem mais uma situação aqui que nós podemos também desenvolver. Não que esteja errado o cálculo, mas quem é R? Olhando lá para o sistema lá, isso aqui, ó, R é isso daqui, tá vendo? A distância do centro até a massa que está fazendo um movimento circular nesse círculo aqui. Então, usando trigonometria, aqui, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, nós podemos facilmente ver que R está relacionado a esse triângulo retângulo. Nós temos aqui L, que é o comprimento dessa corda aqui que está prendendo a massa e está presa aqui. Nós podemos fazer por trigonometria achar R. Então nós temos que aqui, calculando o seno lá para calcular o R, nós temos que seno de θ é igual a R sobre L. Logo, R é igual a L seno de θ. Então, substituindo aqui, ó, concluindo, velocidade angular é igual a raiz quadrada de seno θ, que multiplica a gravidade, sobre L seno θ cosseno θ, que é igual, simplificando, nós ficamos com gravidade, ação da gravidade, sobre L cosseno θ. Então está aí. Essa é a velocidade angular do sistema. Então agora nós vamos fazer esse cálculo de uma outra forma. Nós vamos fazer uso do momento angular, momento
momento angular e do torque. Então, vamos voltar lá na figura. Então, vou fazer uma outra aqui. Vou botar aqui uma página. Então, vamos fazer aqui a figura rapidinho. Não, isso aqui. Vem mais pra cá. Tá bom aqui. Fazer rapidinho. Aqui é o vetor velocidade angular. Aqui é a massa M, aqui é R, e aqui é L, o comprimento. Então, em relação a esse ponto aqui, olhinha aqui, ponto O. Então, o momento angular aqui, em relação a esse ponto aqui, será momento angular em relação a esse ponto aqui. Momento angular igual a R, M, V, onde R é esse L aqui, a distância do ponto O' até a massa M que está fazendo esse movimento circular. Aqui é o eixo de rotação, velocidade angular do sistema. Então, momento angular é igual a L, M, V, que por sua vez é igual a L, M, R, W. Esse é o momento angular, porque essa velocidade aqui de rotação aqui, que ele faz esse movimento que está girando, é igual a R, o raio da curvatura do círculo, vezes a velocidade angular. Então, esse é o momento angular em relação ao ponto O, certo? Então, que por sua vez, nós vimos lá que R é igual a L seno θ, não é isso? Então, vamos definir aqui novamente. Momento angular é igual a L, M, aí L de novo, que multiplica seno θ, velocidade angular. Momento angular igual a M, L ao quadrado, velocidade angular, seno θ. Então, acabamos de definir aqui o momento angular em relação ao ponto O' é igual a massa vezes o comprimento desse fio, dessa corda, não sei, a gente pode até considerar uma barra de massa desprezível, mas é esse comprimento daqui até aqui, do ponto O até a massa ali. Então, o momento angular é esse aqui. Agora, para que nós possamos encontrar a velocidade angular fazendo uso desse momento angular aqui, nós temos que calcular o torque, que nada mais é o torque, aqui nesse caso é igual a variação de momento angular no tempo, que é igual ao módulo da velocidade angular, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores aqui. Porque nesse caso, o momento angular ele executa um movimento de precessão com a velocidade angular. Então, da definição
Da definição de torque aqui e do variação de momento angular, nós temos esse movimento de precessão, que neste caso, o produto vetorial aqui ficaria, a definição de produto vetorial então fica igual a W, que multiplica o momento angular, vezes seno de um ângulo, vou chamar de φ, porque não é esse ângulo θ aqui. Você vai descobrir agora porque não é esse ângulo θ. E esse momento angular, ele é perpendicular a esse vetor posição, da massa até o ponto O'. Então, o momento angular, ele passa aqui, ó, bem perpendicular aqui, ó. Tá vendo? Esse é o momento angular. Esse aqui, ele está passando aqui. Então, o ângulo vai ser esse aqui, ó. O ângulo que ele faz é com a direção da velocidade angular. Deixa eu acertar isso aqui. Calma aí. Vou apagar aqui. Vou apagar essa velocidade angular para acertar, para te mostrar a vocês. Apaga aqui. Apaga aqui também. Vamos agora. A direção da velocidade angular é essa daqui, ó. Olha, fazer certinho. Essa daqui é a velocidade angular. E o vetor momento angular, neste caso, ele é perpendicular a esse comprimento aqui, esse vetor posição aqui, né, que o comprimento é L do ponto O' até a massa M. Então ele passa aqui o momento angular, ó. Ele passa aqui agora, é bem perpendicular. Como ele não está perpendicular, não. Ele passa aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Não está perpendicular ainda. E agora pegou. Então ele passa aqui. Então esse é o momento angular. E aqui nós temos a velocidade angular, a direção da velocidade angular é aqui, ó. E aqui. E o ângulo, esse ângulo φ, ele vai ser com a direção, com o momento angular. Vai ser o ângulo entre o momento angular e o vetor velocidade angular. Então é esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo φ. E nós podemos calcular ele tranquilamente. Por quê? Você pode perceber, ó, que aqui, ó, nós temos um arco de 180 graus aqui, ó. Vou botar até em vermelho para você não se confundir, ó. Daqui até aqui, tá vendo? Um arco de 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser, nós temos que 180 graus é igual a φ, ó, φ, esse daqui, ó, 90 mais 90 mais esse aqui θ, mais θ. Isolando o φ, nós ficamos que φ é igual a 180 menos 90 menos θ. Logo, φ é igual a 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui, ó, fica da definição de torque aqui nessa situação, será torque é igual produto vetorial da velocidade angular
com o momento angular, que é igual ao módulo da velocidade angular vezes o módulo do momento angular vezes seno de φ, que é igual a 90 menos θ, que por sua vez 90 menos θ é igual a cosseno θ. Então fica velocidade angular vezes o momento angular vezes cosseno de θ. E quem é o momento angular? O momento angular é isso aqui. Então nós vemos aqui que o torque é igual vamos substituir aqui velocidade angular, aí substitui o momento angular aqui, L, que é igual a M L ao quadrado, velocidade angular, seno θ, cosseno θ. Então nós vamos avançar agora. Então agora nós ficamos com, tem que fazer o cálculo aqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo, tá errado não. Então fica igual a M W ao quadrado, L ao quadrado, seno θ, cosseno θ. Então esse é o torque fazendo uso do movimento de precessão. Por que existe isso daqui? Porque o momento angular ele não está na direção da velocidade angular. Se ele estivesse na direção da velocidade angular, seria um momento angular puro, ou seja, não haveria torque, não haveria variação de momento angular. O momento angular ele não ia variar, então seria, momento angular seria normal, o momento angular seria M R W ao quadrado, né? Ou W ao quadrado seria M RV, que é igual a M R W R, que seria igual a M R ao quadrado, velocidade angular. Seria esse aqui, se fosse o momento angular na direção da velocidade angular do sistema. Mas como não, neste caso aqui não é, por que não é? Porque o momento angular que nós calculamos não é em relação ao ponto O, mas sim em relação ao ponto O'. Então por isso que houve uma variação, ó. A variação de direção aqui, ó, tá vendo? Ela variou, se fosse o momento angular puro seria essa direção aqui, mas como em relação ao ponto O', essa é a direção do momento angular. Então agora, para que nós possamos encontrar a velocidade angular, nós vamos fazer um outro cálculo aqui. E esse cálculo aqui, ó, como nós temos aqui a massa suspensa, nós temos a força-peso para cá. Então nós podemos ver aqui, ó, ângulo de 90 graus, o torque está aqui. A força-peso que aplica o torque aqui nesse sistema aqui. Então nós ficamos aqui com torque, ó. Torque é igual a R mg, que é igual, calma aí, falta mais uma coisa aqui, ó. Torque é igual a Rmg seno de 90, porque o ângulo que ele faz lá, ó, o vetor, a força-peso, faz com o vetor posição, é 90 graus, então seno 90 graus, isso fica é igual a R mg, porque seno de 91. Agora, quem é R? R nós sabemos que é L seno θ, agora que multiplica mg. Então, com essas duas definições aqui, ó, no movimento de precessão, o torque, fazendo uso do movimento de precessão, que seria o produto vetorial
da velocidade angular com momento angular, nós encontramos essa expressão aqui. Como aqui o torque da força P é igual a essa quantidade aqui, nós vamos igualar as duas. Então nós ficamos com m w ao quadrado, L ao quadrado, seno, cosseno θ, que é igual a L, seno θ, mg. Então nós ficamos com w ao quadrado é igual a L, seno θ, multiplica mg sobre, sobre m, L ao quadrado, seno θ, cosseno θ. Fazendo as simplificações, ó, corta, 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 corta. Nós ficamos com, aqui fica 1 e aqui fica L, então nós ficamos com gravidade sobre L cosseno θ. Logo, velocidade angular é igual a gravidade sobre L cosseno θ, extraímos a raiz. Então é essa a velocidade angular. Então está aí, conseguimos calcular a velocidade angular fazendo o uso da segunda lei de Newton na direção vertical, ó. Nós pegamos o eixo vertical aqui, ó, fazemos uso dele, encontramos, projetamos as componentes, depois fizemos uso aqui da força centrípeta e encontramos a velocidade angular. Fizemos todos os cálculos aqui e encontramos que a velocidade angular é igual a raiz quadrada de g sobre L cosseno θ. E aqui fazendo uso do momento angular, do torque e do movimento de precessão, nós encontramos também o mesmo resultado. Então tá aí, na próxima questão que eu vou fazer, vai aplicar esses conceitos aí. Nós vamos aplicar logo direto o momento angular, torque e o movimento de precessão. Nós vamos aplicar numa questão mais complexa e nós vamos trabalhar em cima dos resultados de uma avaliação de mecânica. Então você que está assistindo aí esse vídeo, você está gostando, convido aí você a se inscrever no canal, se puder dar like, compartilhar, que isso é importante para o crescimento do canal. Então estamos aí, né? Estamos aí, terminamos essa questão. A próxima questão vai ser o mesmo assunto e eu vou estar postando ele aí talvez amanhã mesmo. Então é isso aí.